Olá, ouvintes, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast, baseado no livro Centro da Vida Familiar, e nós estamos na segunda temporada, e esse é o episódio número 2 da segunda temporada, e tem como tema, como título, Leito Sem Mácula. E estamos apresentado por mim, Alexandre Bahia, e por Cristiano Fonseca. Cristiano, muito bom estarmos aqui novamente, compartilhando essa palavra desse maravilhoso livro, O Centro da Vida Familiar. Verdade. Espero que nossos ouvintes estejam gostando, nos acompanhando aí nessa jornada. Já estamos na segunda temporada, graças ao Senhor, e tratar desse assunto bastante sensível nos nossos dias, mas que é de fundamental importância, para a manutenção e saúde do casamento. Verdade. Que é um leito sem mácula. Sim. Perfeito, Cristiano. Nós estamos aqui hoje já mais interativos, Cristiano, com um microfone novo. Exatamente. Então, esperamos bater um papo aqui com os nossos ouvintes, compartilhando um pouco da palavra do Senhor. Então, eu gostaria de nós lermos um trecho desse livro, e diferente dos outros podcasts, nós queremos ir lendo e compartilhando aqui essa palavra, que tem como tema hoje leito sem mácula. Então eu começo assim: desde a antiguidade, fala aqui do adultério, desde a antiguidade o adultério acontece, porém o que se vê hoje é a aceitação desse ato como se fosse algo normal, assim como das justificativas que levam um ou ambos os cônjuges a praticá-lo. Sabemos que ele é um dos maiores crimes, entre aspas, contra a união conjugal, pois afeta profundamente as bases do casamento, corrompe a fidelidade, um dos princípios mais belos do matrimônio, além de magoar profundamente a pessoa traída, abalando fortemente o amor e a confiança mútuos. Cristiano, é um tema bastante forte, sensível, e que, de fato, acho que crime é realmente um crime, É um crime. A questão do adultério. E é difícil a gente tentar exemplificar isso de uma forma que não seja essa expressão. Verdade. Crime. Porque a gente comete, de fato, um dano gravíssimo contra outra pessoa que nós juramos fidelidade, Sim. Juramos estar ali juntos até que a morte nos separe. E o termo crime, a gente pode encontrá-lo também, Alexandre, aqui em Gênesis, no capítulo 39, Sim. versículo 9, da experiência de José, quando ele estava no Egito, na casa do seu senhor, Potifar. Sim. Ele é tentado, na verdade, pela esposa do seu senhor, e ele dá essa palavra, Ele usa esse termo aqui em Gênesis 39, versículo 9, diz o seguinte: ele não é maior do que eu nesta casa. Ele, José, está falando em relação para a mulher, de Potifar. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, ou seja, a esposa, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade ou tamanho crime e pecaria contra Deus? Então a gente vê que a consciência de José, ela era tão sensível a ponto de considerar aquele ato, por mais que houvesse um consenso, um consentimento por parte da mulher de Potifar, ele recusa aquela sedução da parte dela para fugir, para o quê? Não cometer esse crime, tanto contra ela mesma, contra o seu marido, contra ele mesmo e contra Deus. Verdade. Ou seja, então, esse crime ele afeta não somente as pessoas envolvidas, mas todas as pessoas em volta, especialmente ao Senhor nosso Deus, E esse assunto do leito sem mácula que nós vamos conversar hoje, Alexandre, para que a gente entenda o peso que isso significa, nós temos que entender a importância do casamento. Verdade. Compreender a importância do casamento. Sim. O casamento é uma coisa que Deus instituiu. Sim. A gente nós cremos na Bíblia, nós nos apoiamos na Bíblia, no seu ensinamento, cremos que Deus ele formou o homem e a mulher no início e os uniu em casamento. Verdade. Ele e Adão, no momento que ele viu a Eva, a sua esposa, ele cria ali, na verdade, ele elabora um primeiro poema. Ele diz ali, tão entusiasmado, tão cheio de êxtase por ter ali agora alguém semelhante a ele. Sim. A princípio ele estava convivendo somente com os animais que haviam sido criados por Deus, mas agora não, agora ele tem alguém que é semelhante a ele,
alguém que vai nessa jornada da vida, nos desafios da vida, poder compartilhar com ele. Sim. Então ele, de uma forma bastante entusiasmada, ele fala: essa afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, né? Perfeito. Então veja que ele agora se identifica com essa mulher. Então Deus que proporcionou isso para Adão, Deus que criou essa atmosfera de relacionamento íntimo, pessoal, para que Adão pudesse também se alegrar. Sim. E o casamento é um lugar e um ambiente para que o homem e a mulher se alegrem, né? Por isso que é um crime você ultrapassar esse limite. Verdade. Então, se Deus deu para você uma esposa ou um esposo, esteja contente e faça de tudo para que esse casamento seja feliz, né? Perfeito. E aí, uma das coisas que você leu aí, que um dos crimes contra a união conjugal, afeta profundamente as bases do casamento, né? Que é a confiança, que é o amor, que é a fidelidade, que é a integridade do casamento, que são os princípios mais belos do matrimônio. E, além do mais, de deixar marcas, né? Sim. Deixar mágoas profundas na pessoa traída, né? Sim. Que realmente é um crime mesmo. Verdade. E isso envolve, acho que para além, né, dos muros da casa, né? As famílias Sim. também são bastante afetadas, Sem né? dúvida. Porque há uma quebra de confiança, Sem né? dúvida. Esse casal está inserido de um contexto, né, familiar mais amplo também, né? Para além da sua casa. Muito interessante, Cristiano. Eu queria avançar aqui, Cristiano, que a gente falou aqui sobre crime, você deu o exemplo de José. Exato. E o ordenamento jurídico também, né, é algo bastante forte, né, bastante grave. Né? Temos leis, na verdade. Temos leis para isso. O nosso país, né, o nosso Código Civil, ele regulamenta a questão da união conjugal, se bem que hoje já tem sido flexibilizado bastante, né? Mas inicialmente ele havia uma proteção em relação ao conjugal e de fato era crime mesmo o adultério, né? Verdade. A pessoa ela perdia todos os direitos que envolvia o matrimônio e a pessoa traída, obviamente, ela teria aí as benesses de receber aquilo que lhe era devido. Mas essa é uma moléstia, Alexandre, que ela afeta toda a nossa sociedade, né? Já desde os primórdios, aí, como nós vimos no início, né? Desde a antiguidade, nós somos afetados e seduzidos pela esperança de prazer e de satisfação fora do casamento. Então essa moléstia que tem afetado aí, que como nós falamos agora há pouco, ela foi de certa forma também protegida pelas nossas leis, né? Não somente a lei divina, mas a lei dos homens também, ela tem uma proteção em relação à vida conjugal. E aí, quando a gente quebra essa lei, certamente nós não estamos quebrando somente uma lei moral, nós estamos quebrando a nossa própria consciência, né? Nós enfraquecemos a nossa vida social, financeira, emocional, ou seja, a vida toda da pessoa acaba sendo enfraquecida, né? Então não é só uma questão de uma quebra de uma lei, mesmo divina, mesmo humana, mas também a lei do próprio ser humano, a consciência desse ser humano, dessa pessoa, vai ficar bastante afligida e atingida por esse ato, né? E atinge todos, né, Cristiano? Todas as classes, pobres, ricos, do nível fundamental, pós-doutorado, todos são afetados de igual forma, né? Porque de fato o amor, tudo se perde, na confiança. Verdade. Né? E isso abala todas as classes sociais. Todas as classes, independentemente do lugar que você esteja inserido, da educação que você tenha recebido, mesmo entre cristãos, né, pessoas que professam fé, certamente também são atingidos, né? Desde o neófito até o líder sofrem com esse mal, né? Então, essa situação toda do leito sem lar que nós estamos procurando desenvolver aqui hoje é um assunto muito, muito delicado, há muitas coisas que podem levar, como você leu anteriormente aqui, há muitas desculpas, né? Há muitas justificativas e às vezes aqueles que têm um pouco mais de conhecimento da escritura usam alguns termos bíblicos, né? Até usa a Bíblia para tentar justificar. Para dizer que a carne é fraca e tal, né? Na verdade, essa linguagem que a gente utiliza para justificar os nossos atos, elas não correspondem com a realidade da Escritura. O que deve reger as nossas vidas é o ensinamento da Escritura, é aquilo que Deus determinou para que o casamento, para que a família ela seja saudável. Verdade. Só que esse assunto hoje ele tem sido bastante destruído, na verdade, né? Todos os seus princípios, os seus pilares têm sido colocados à prova. Cada dia a gente vê cada vez mais pessoas indo contra esta união conjugal permanente, né? Não o ato em si de se casar, porque as pessoas continuam se casando, mas eu digo o ato permanente do casamento, o ato duradouro do casamento, de levar esta união de um homem e uma mulher
até que a morte os separe, que esse fosse o fator principal da separação, né? Sim. Fosse a morte. Mas infelizmente nos nossos dias nós não vemos que isso tenha acontecido. Sim. Aí tem acontecido diversas situações nessa jornada que tem afetado a relação conjugal. Sim. Então, Cristiano, essa questão até usando termos bíblicos, a carne é fraca, é algo que de fato não tem amparo e não tem, como sustentar, né? Não tem. Então, a falta de compromisso, falta de domínio próprio, de amor, exato. Creio que são as causas de fato para vamos falar assim, corromper, desse casamento. Exatamente. É uma quebra aí de confiança. Muito bom. E esse são justificativas, que a gente às vezes não percebe a consequência que isso vai ocasionar. Perfeito. Nas pessoas em volta. Essa palavra é muito interessante, consequência. Acho que as pessoas não pensam sobre isso. Normalmente nós não pensamos, A gente acaba sempre agindo pelos nossos impulsos e aí as consequências, quando elas vêm, nós queremos justificá-las de alguma maneira, Dar alguma razão para que aquilo que aconteceu tenha acontecido. Mas como você pode explicar uma situação dessa, essa consequência desse relacionamento conjugal para um filho, para um parente, e explicar para uma criança, por exemplo, que a sua mãe ou seu pai está mantendo relações com outra pessoa? Imagina o impacto disso na vida da família, sim, dos filhos especialmente, E hoje nós temos uma mídia muito forte, as mídias sociais, a televisão, o cinema, que reforçam a ideia de que as consequências elas são cada vez mais diminuídas, Sim. Porque os filhos hoje, a gente percebe isso nos filmes, nas novelas, que os filhos até participam do processo do divórcio, Verdade. Até criam ideias legais, bacanas, de poxa, eu vou ter 2 casas, vou ter 2 pais, vou ter 2 mães. Sim. Ou uma situação anterior, É melhor separar mesmo, é importante ser feliz, Você precisa ser feliz. Exatamente. E é verdade, nós queremos ser felizes, Mas aí a feliz é com aquela pessoa que você escolheu. Exatamente. E nós temos que buscar corrigir o que precisa ser corrigido no relacionamento para que ele se torne um lugar agradável, feliz, Porque a gente não quer ter o trabalho de corrigir as coisas, Não, especialmente no que diz respeito ao casamento. Mas é um momento bastante doloroso, O adultério em si, que é uma das coisas que nós vamos mencionar, ele deixa marcas terríveis, feridas terríveis, Sim. Tanto psicológicas quanto emocionais na pessoa que sofre e também na pessoa que comete também. Claro. Porque ambos acabam sofrendo os danos desse crime, Vamos usar essa expressão aqui, uma expressão bastante forte, jurídica, mas é como a gente percebe que as coisas acontecem, Porque você está matando alguma coisa da outra pessoa. Sim. Você está roubando alguma coisa da outra pessoa, tirando a confiança dessa pessoa, a estima dessa pessoa a quem está sofrendo esse dano, Então, Alexandre, a gente percebe que o adultério, ele não é a vontade de Deus. Com certeza, de fato, não é. Não é o plano de Deus. A gente tem que ter isso na nossa consciência. Não é a vontade de Deus o adultério. Sim. Muito bom. A gente percebe aqui em Hebreus, se os nossos ouvintes puderem nos acompanhar, então anotar, em Hebreus 13, que é o que dá origem ao tema da nossa crônica de hoje, Hebreus 13, versículo 4, ele nos diz o seguinte, Hebreus 13, versículo 4. 13, versículo 4. Diz assim: digno de honra, olha só, que expressão bonita, Sim. Digno de honra entre todos, seja o matrimônio ou o casamento, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Diante do texto, se vocês lerem o capítulo 13 todo de Hebreus, capítulo 13, ele menciona acerca do amor fraternal, amor entre irmãos, seja constante, mas não há dizendo que Deus vai julgar se você não amar o irmão. Sim. Não é? Perfeito. Aqui no versículo 2 fala: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando sem o saber acolheram anjos. Também não tem aqui uma imprecação da parte de Deus dizendo que ele irá julgar se você não hospedar adequadamente um estranho, alguém que você não conheça. E o versículo 3 fala que nós temos que nos lembrar dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se, como um efeito, vós mesmos, em pessoa, fosseis os maltratados. Mas não diz que nós seremos julgados se nós não temos empatia por aqueles que estão encarcerados. Sim. Mas no que diz respeito ao casamento, aqui é uma imprecação de Deus. Verdade. Aqui está dizendo que se nós formos impuros, e aqui ele engloba as duas pessoas, os dois estados sociais, que é o solteiro e o casado. Sim. Por isso que ele usa duas expressões diferentes.
que ele fala bem como leite sem mácula, porque Deus julgará os impuros, referindo-se aos solteiros, que é a fornicação, a palavra mais correta aqui seria fornicação, e adúlteros. Então, os solteiros também têm que compreender que Deus lhes deu um corpo para que eles possam cuidar desse corpo, possam se preparar para que o casamento seja saudável. Sim, seja puro. Exatamente. Sem mácula. Paulo, na carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, ele fala isso, ele diz que cada um deve saber possuir seu próprio corpo em santificação. Sim. Porque nós não podemos defraudar o outro, despertar interesse no outro, sendo que você sabe que você não pode satisfazê-la de uma forma legítima. Não é que você não pode, é que você não pode fazê-lo de uma forma legítima. Que a legitimidade para a relação sexual é o casamento. Esse é o regulamento que Deus deixou. Exatamente, esse é o amparo, é o casamento. Sim. Então, o casado, ele vai cometer adultério se ele tem uma relação com uma outra pessoa que não seja a sua própria esposa ou seu próprio esposo. Sim. Então, aqui ele engloba as duas pessoas, as duas classes aqui do estado social, que é o solteiro e o casado. Então, é uma palavra também para os solteiros. Verdade. Cuidado com como você vive com o seu corpo, a forma como você lida, se você está namorando com alguém. Cuidado para que você não estimule essa pessoa sexualmente, sabendo que você não pode satisfazê-la. Sim. Então, tome muito cuidado com isso aí. Então, Deus criou um homem para uma mulher. Mulher. Perfeito. Um homem para uma mulher. Um homem para uma mulher. E ele fala, Alexandre, que o matrimônio é digno, ou seja, ele tem que ser apreciado. Sim. Ele é precioso. Aos olhos de Deus, o casamento é precioso. Porque quando a gente olha para isso aqui, a gente lembra-se dessas figuras que nós vemos no Antigo Testamento e no Novo Testamento também, que é Deus se colocando como marido do seu povo. Sim. Ele fala que o teu Criador é o teu marido, referindo-se ao povo de Israel. Sim. E nós no Novo Testamento nós vemos que Jesus, ele se coloca como o noivo. Da igreja. Né? A gente vê isso em Efésios capítulo 5 e também em Apocalipse 19. Então, desses duas imagens, esses dois quadros que nós vemos aqui, nós vemos a importância do casamento, porque o Criador do casamento se coloca como marido desse povo, apesar das deficiências, dificuldades que o povo enfrenta, da sua deslealdade, da sua infidelidade. O Senhor, obviamente, não desistiu do seu povo. Ele está buscando atrair este povo para si através do seu amor. E essa noiva, né, vai se apresentar sem mácula, né? Exatamente. Pura, né? Para o seu marido, para casar com o Senhor. Para se unir a ele em matrimônio permanente e eterno. Sim. Porque essa é a ideia do casamento, né? Esse é o plano original. Esse é o plano original. Então Deus, ele não aprova, ele não é a sua vontade que haja o adultério. Então, Alexandre, graças a Deus, porque nós estamos recebendo essa palavra hoje, né? Para que a gente reavive novamente nos nossos corações a importância do casamento, tanto aos olhos de Deus, também da nossa sociedade também. Claro. Apesar de estar bastante corrompido esse assunto, mas nós vemos ainda que muitas pessoas preservam a união matrimonial, valorizam a união matrimonial, procuram cuidar um do outro. E isso deve acontecer assim, né? Para as próximas gerações. Sem dúvida, né? E os casamentos, eles continuam acontecendo, né? Eu vi as estatísticas desse ano, os casamentos tiveram um pequeno aumento no ano de 2020, embora, claro, os divórcios também tiveram um aumento significativo, mas os casamentos continuam ainda em alta, né? Então, creio que as pessoas continuam valorizando o matrimônio, mas creio que é preciso, né, que esse matrimônio tenha qualidade, Exato. Né? Seja um matrimônio feliz, né? Exatamente. Um matrimônio sem mácula, né? Um leite sem mácula, como é o título aqui da nosso podcast Exatamente. de hoje, né? Muito impressionante essa questão. E, Cristiano, eu vi aqui, né, tem um versículo, né, aqui no texto, né, fala assim que o domínio próprio e a fidelidade provém do Espírito. Eu fiquei muito impressionado com isso, né? Provém do Espírito. Não é da sua própria força, né? Mas vem do alto, né? Vem de Deus, do trono, né? Esse domínio e a fidelidade vem do Espírito, né? Deus, ele nos capacita, né? Nos dá ferramentas quando nós cremos nele, nós confiamos na sua palavra e o recebemos de fato como sendo das nossas vidas. Ele nos dá as ferramentas necessárias para podermos vencermos a tentação, a sedução, que é muitas vezes o adultério, né? Que é uma promessa falsa de felicidade. Verdade. E aí o Senhor nos dá essas ferramentas. A gente vê isso em Gálatas 5,16, né? Do versículo do capítulo 5, versículo 16, e do 19 ao 25. Então ele dá a ferramenta, ele dá aquilo que você precisa. Então nós não temos desculpas.
Sim. A realidade é esta. O crente em Jesus, ele não tem desculpa para macular o seu leito, né? Porque o que diz respeito da mácula do leito é o enfraquecimento da relação conjugal. E aí, tanto o homem quanto a mulher, eles devem, como Paulo nos orienta no capítulo 7 da sua carta aos Coríntios, que nós não podemos restringir o sexo um ao outro. Sim. Nós temos que poder, dentro da liberdade de cada um, manter uma regularidade sexual no casamento, para que ele não se enfraqueça, e assim nós vamos dar oportunidade ao tentador para nos tentar. Muito bom, muito rico, Cristiano. O que mais podemos trazer para os nossos ouvintes, Cristiano, que a gente possa destacar, aí tendo como pano de fundo sempre, né, a palavra do Senhor, né, o plano original de Deus, esse casamento que foi criado por Deus, é mantido por Deus. Amém. E as ferramentas e as bases, né, foram entregues para nós, para que possamos trilhar um casamento feliz, que acho que é o que nós queremos, né? Acho que é o que o nosso ouvinte espera, né, do seu casamento. Exatamente. Né? Como nós vimos nos podcasts anteriores, né, vários exemplos, episódios e temas, mas todos têm um propósito, né, de termos um matrimônio, um casamento saudável, né, que essa é a nossa temática mais geral, né, crônicas para um casamento saudável, que é esse nosso podcast aqui. Então, Cristiano, quais são os mais elementos que você gostaria de destacar e trazer para os nossos ouvintes? Então, Alexandre, para que a gente possa de fato honrar o matrimônio, como o texto nos orienta, né, que ele é digno de honra entre todas as coisas, a gente não podemos considerar o casamento algo comum, algo abominável. Por exemplo, a união entre duas pessoas do mesmo sexo. Sim. A Bíblia condena veementemente, então nós não podemos considerar que esta união de pessoas do mesmo sexo seja alguma coisa aceitável, ainda que a nossa sociedade ela se incline a aceitar, né? E hoje há leis que tornaram isso como uma união estável. Sim, juridicamente. Né? Juridicamente falando, exatamente. Mas a Escritura não é assim. E como nós somos pautados pela Escritura, uma das coisas para a gente poder manter a nossa relação conjugal saudável é não honrar o casamento, é não aceitar esse tipo de situação, né, de pessoas do mesmo sexo. Sim. Eu queria ler aqui com você aqui no capítulo 18, no versículo 22 do livro de Levítico, que diz o seguinte: com o homem não te deitarás como se fosse mulher. É abominação. Sim. É uma palavra bastante forte, né? É alguma coisa que é abominável. Verdade. E aqui no capítulo 20, no versículo 13 do mesmo livro, ele reforça ainda mais esta ideia, que diz o seguinte: se também um homem se deitar com outro homem como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável, serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. E aí muitos ouvintes podem pensar, mas está no Antigo Testamento. Mas não é só o Antigo Testamento que faz essa abordagem, no Novo Testamento também. Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 1, ele também faz essa mesma abordagem, Sim. condenando a prática homossexual ou a prática lésbica, né? Sim. Entre duas mulheres. Então, a primeira coisa que nós podemos aí para poder honrar o nosso casamento é evitar a todo custo, de forma nenhuma, aceitar essa união de pessoas do mesmo sexo. Claro. Não pode ser considerado como casamento. Sim. Aos olhos de Deus. Como nós vimos lá que Deus criou um homem e criou uma mulher. Sim. Então está bem claro lá, está bem definida essa questão, né? E outra coisa que a gente pode também ver, Alexandre, é não praticar fornicação para aquele que é solteiro, e muito menos o adultério, né? Porque isso certamente vai macular o leito, né? Então a fornicação diz respeito aos solteiros e o adultério diz respeito aos casados. Sim. E aí nós temos que cuidar dessas partes, né? As coisas que nós vemos, as coisas que nós ouvimos, os nossos ciclos de amizades, quais são as ideias que essas pessoas propagam, as músicas que nós ouvimos podem nos influenciar também. Sim. Pode nos fazer aceitar certas práticas, né, na relação conjugal. E esse enfraquecimento, ele também hoje, infelizmente, nós temos a pornografia desse processo, né, que tem sido muitas vezes um substituto da satisfação sexual do marido e da mulher. Usam meios que não são lícitos na relação conjugal, e isso com certeza vai macular o seu leito. E como nós vimos no texto de Hebreus 13:4, ele se torna um réu aos olhos de Deus, né? Porque se ele vai julgar, então você se torna um réu diante de Deus. E nós não queremos estar diante do juiz de toda a terra e ser julgado por ele. Nessa condição, né? Nessa condição não. Então é isso aí, Alexandre. Eu creio que se nós prestarmos atenção nessas questões que falamos hoje,
eu creio que a gente pode ter aí saúde conjugal. Perfeito. Saúde conjugal. Eu acho que é isso que a gente precisa, saúde conjugal nesses tempos de tanta incerteza, né? Sim. De tanta flexibilização de uniões que tem se propagado aí nesses tempos que nós estamos vivendo. E é isso aí. Sem um padrão divino, né? Sem Deus, ele muito sabe estabelecer. Exato. Ele foi muito claro em estabelecer aquilo que ele aceita, né? Exatamente. Aquilo que vai cumprir o seu plano, né? Exatamente. Porque o casamento, o matrimônio é essa miniatura, né? Esse casamento de Cristo e a igreja, né? Amém. Então, o nosso casamento deve simbolizar essa grande união. Amém. De Cristo e a igreja. E Deus tem nos dado, né, Cristiano? Ferramentas, tem nos dado palavras, tem nos dado comunhão, né? Tem nos dado aí leituras, Amém. Tem nos dado pessoas, né, que podem ajudar uns aos outros. Então, creio que nossos ouvintes possuem diversas ferramentas, vamos colocar assim, para não cometer esse crime, né, como está colocado aqui no texto. Este crime. Para não macular o seu leito, né? Um leito sem mácula é algo muito, muito importante. Cristiano, estamos já aqui caminhando para o nosso final. Você quer fazer alguma consideração? Você quer ministrar aí uma palavra para aqueles que nos ouvem? O que você está no seu coração aí? Diante de tudo isso que ouvimos, nossos ouvintes sejam fiéis. Sejam fiéis, porque nós temos um Deus que irá julgar todas as coisas, todos os nossos atos, e não queiramos cair na mão do Deus Todo-Poderoso, porque mesmo o livro de Hebreus fala que Ele é fogo consumidor. Então, cuide do seu casamento, cuide de si mesmo, e que Deus abençoe você, continue guardando a sua vida. Se está enfrentando alguma dificuldade nesta área, procure ajuda. É o que nós podemos deixar para você hoje, essa dica. Amém. Muito, muito rico. Nós estamos encerrando o nosso podcast de hoje. Creio que vocês possam curtir aí o nosso canal da Igreja no Gama. Amém. Possam ouvir, né, os podcasts passados da primeira temporada. Nós ainda continuaremos ainda por um bom tempo, uma boa caminhada ainda utilizando esse maravilhoso livro, né, o Centro da Vida Familiar. E espero que você desfrute e compartilhe com seu cônjuge essa palavra do Senhor. Amém. Então, até breve em uma próxima oportunidade. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.